Olá, querido irmão e querida irmã, que nos acompanha pelas nossas redes sociais. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu me chamo Paulo Gabriel, sou seminarista da Diocese de Limeira, do segundo ano da etapa do discipulado, ou seja, o segundo ano dos estudos filosóficos, e exerço o meu estágio pastoral nessa querida paróquia de São Benedito, na cidade de Araras. E eu estou aqui nesse dia para lembrar a cada um de vocês que a Igreja celebra com grande fervor e alegria nesse final de semana a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, dois grandes e importantes personagens da sustentação e da edificação da fé cristã. E é justamente por esse motivo que eles são chamados pela tradição católica como as duas colunas da Igreja. Uma sustentação que pode ser resumida através da proclamação da fé de Pedro, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, e da missão de Paulo em anunciar o nome do Senhor aos gentios, aos pagãos, até o momento do seu martírio. Nesse sentido, eu gostaria aqui de aprofundar dois movimentos fundamentais que Pedro e Paulo nos apresentam, ensinando-nos o caminho correto para o encontro com nossa maturidade de fé, ou seja, o movimento da unidade e o movimento da profecia. É até meio estranho falar sobre unidade a partir de figuras tão distintas e diferentes como foram Pedro e Paulo, uma vez que nós temos de um lado um pobre pescador chamado Simão e do outro um membro da elite judaica, um membro do partido dos fariseus chamado Saulo. E essa diferença entre os dois pode ser encontrada ainda no início da missão apostólica de cada um deles, pois nós encontramos de um lado Pedro indo pregar aos judeus e do outro Paulo indo pregar aos gentios, aos pagãos. Então, nós encontramos duas realidades e duas missões totalmente diferentes. Mas essas diferenças fazem com que eles se sintam irmãos, se sintam membros da mesma família, se sintam membros do mesmo corpo, que é a Igreja de Jesus Cristo. E isso pode nos fazer perguntar, de onde provém então tal unidade? A resposta é muito clara. A unidade ela provém do coração misericordioso de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma unidade que nos anima, que nos fortalece, que fortalece a nossa caminhada, a nossa entrega, o nosso sim diário. Por outro lado, como já mencionado, nós podemos olhar a imagem de cada um desses personagens como a imagem de dois grandes profetas, mesmo não estando habituados a ouvir isso. Nós escutamos sempre a expressão apóstolos, mas eles são dois grandes profetas do Senhor, pois são enviados e provocados por Jesus. Pedro para edificar a sua igreja e Paulo para anunciar o seu nome a todos os povos, nações e línguas. Ou seja, eles são provocados pela palavra do Senhor e aceitam automaticamente serem instrumentos do amor e da paz. E com isso, eles nos ensinam o que é ser verdadeiramente um profeta, visto que o profeta é aquele que manifesta o milagre do amor de Deus, é aquele que tem coerência, é aquele que não se utiliza somente de palavras, mas, acima de tudo, se utiliza de ação e de muita oração. O profeta não é aquele que somente proclama, mas é aquele que está sempre a serviço, sobretudo dos mais pobres e dos mais necessitados da misericórdia de Deus. Em outras palavras, o profeta não é aquele que vive preso em teorias, mas é aquele que dá testemunho com sua própria vida, com sua presença viva. Um testemunho de vida que permaneceu até o fim,
pois é um testemunho de entrega total. Com Pedro permaneceu firmemente até a sua morte numa cruz, e com Paulo permaneceu até o momento de sua decapitação. Mas não é um testemunho que morre junto com eles, é importante lembrar isso, né? Mas pelo contrário, é um testemunho que vive e incendeia os nossos corações nos dias de hoje, nos mostrando o que é ser igreja, o que é viver a missão de cristãos batizados e enviados, o que é viver a santidade no cotidiano de nossa vida. Portanto, eu concluo esse momento de reflexão com as palavras do nosso querido Santo Padre, o Papa Francisco, retiradas da homilia da última solenidade de São Pedro e São Paulo no ano de 2020. O Papa Francisco diz o seguinte: como o Senhor transformou Simão em Pedro e Saulo em Paulo, assim chama a cada um para fazer de nós pedras vivas, com as quais construir uma igreja e uma humanidade renovada. Há sempre quem destrua a unidade e quem apague a profecia, mas o Senhor acredita em nós e pede-te: queres ser construtor de unidade? Queres ser profeta do meu céu na terra? Deixemo-nos provocar por Jesus e ganharemos a coragem de lhe dizer sim, quero. Que o Senhor te abençoe, abençoe a sua família e nos ajude a enfrentar todos os desafios e turbulências da vida, para que possamos ser colunas firmes e luminosas como foram Pedro e Paulo. Querido irmão e querida irmã, um bom final de semana a todos e uma feliz e santa solenidade de São Pedro e São Paulo. Um forte abraço.